E aí galera, tudo bem? Segundo ano, né? Voltamos com nossa matemática B, tá bom? E vamos dar continuidade no nosso conteúdo, tá? Eu sei que essa semana é de prova, de avaliação, tá bom? Só que nós vamos trabalhar o conteúdo normalmente, tá? É um conteúdo que na verdade ele vai dar uma continuidade, tá bom? Eu vou trabalhar com vocês essa equação normal. O que é a nossa equação normal, na verdade? É a equação estendida da circunferência. Nós temos a equação reduzida e a equação normal, tá bom? Essa equação normal, na verdade, ela vai trabalhar os pontos da equação reduzida, tá? Em todos os elementos, tanto nos elementos do centro, quanto nos elementos da extremidade da circunferência, tá? Olha, só para vocês fazerem ideia, vamos relembrar um pouquinho da nossa equação reduzida? Vamos lá, me acompanhe. Olha, aqui na circunferência, para se gerar essa equação reduzida, lógico, você vai trabalhar com quem? Com a distância entre o centro, tá? O centro dessa circunferência e um ponto qualquer na extremidade da circunferência, tá bom? Então, quem é essa distância? É o nosso raio. Você vai calcular uma distância, tá bom? Qual é essa equação que você vai utilizar? Ela fica assim, ó. A nossa equação reduzida fica x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual ao raio ao quadrado, ok? Pronto, temos nossa equação reduzida aqui, tá? Essa equação reduzida, se você abrir o âmbito, o que é abrir o âmbito dela? É você desenvolver esses produtos, tá bom? Essas notações. Então, na hora que você desenvolve, você vai conseguir uma equação maior, tá? Então, essa aqui é a nossa equação reduzida. Tá bom? Professor, o que eu vou fazer então? Nós vamos desenvolver essa equação, tá certo? Desenvolvendo ela, como ela vai ficar? Ela vai ficar x ao quadrado, tá? Eu vou fazer isso de forma direta, porque senão fica uma equação grande demais, tá bom? Aí fica x ao quadrado mais y ao quadrado, tá bom? Menos 2 vezes x vezes a, tá? Menos 2 vezes y vezes b, ok? Mais a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a r ao quadrado, né? Eu desenvolvi a nossa equação, bom? Eu desenvolvi aqui, eu retirei dos parênteses, tá? Organizando, né? Organizando. Eu vou simplesmente mudar umas posições de alguns elementos. Ela continua sendo como? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes a vezes x, tá? Só mudei a posição do a com x, isso não altera nada, tá? Menos 2 vezes b vezes y, mais a ao quadrado, mais b ao quadrado, menos r ao quadrado. Tudo isso igual a zero, tá? Então, aqui nós temos a nossa equação normal, viu? Essa aqui é a normal. Tá bom? Então, essa equação normal, ela vai dizer o quê? Ela tem todos os pontos dessa equação, inclusive o raio, tá bom? Então, para você trabalhar com esses elementos, nós temos 3 setores aqui. Quem são esses 3 setores? Nós temos o setor do x, y, que são os extremos, tá? Eles ficam elevados ao quadrado. Nós temos esse setor aqui, olha, onde os elementos do ponto central da circunferência e os dos extremos são multiplicados por 2, tá? E também são, olha, elementos negativos. Lógico que aqui é uma subtração, é uma diferença. E nós temos esse outro setor, que é o elemento a ao quadrado mais o b ao quadrado, que são os elementos do ponto central, do centro da circunferência, menos o raio dela ao quadrado, tá bom? Então, na circunferência, isso vai fazer muita diferença, tá? E na equação que você também vai ter que resolver, viu? Aqui nós temos a reduzida,
que são os elementos ainda no parêntese, na notação, e aqui nós temos a equação normal, que são os elementos desenvolvidos, expostos em toda a equação, tá bom? Vamos lá? Eu vou resolver com vocês uma pequena questão para que vocês tenham uma noção de como eu vou aplicar essa equação normal, tá? E para você ver como fica diferente a questão da reduzida, tá? A relação entre a equação reduzida e a nossa equação normal. Bom, elas são um pouquinho diferentes, mas elas correspondem à mesma equação, tá bom? Bom, olhem a primeira questão da apostila de vocês. Peguem a apostila, vamos resolver a primeira questão, tá? Ela fala como? A primeira questão fala o seguinte: obtenha o centro, né, da circunferência e a medida do raio, viu, das equações. Ou melhor, cada equação aqui representa a sua circunferência, tá? Bom, eu quero o centro, eu quero as coordenadas do centro, viu? As coordenadas do centro são os valores de A e B, tá? E eu quero o valor do raio da circunferência. Bom, as coordenadas do centro, do nosso centro aqui, e o comprimento desse raio. Professor, cara, o raio é 9 ou o raio é 3. Não, não é bem assim que funciona. Ah, aqui é 22. Não. Ah, professor, mas o raio está lá no último. Não é assim que funciona. Você tem que fazer uma comparação porque aqui tem vários elementos resumidos nessa equação, tá bom? A primeira técnica que eu vou ensinar para vocês é a técnica que eu vou aplicar para você identificar os setores da equação. Eu dividi aqui em 3 setores, que é o primeiro setor, que é o de frente. Esse primeiro setor, olha, você praticamente não mexe com ele, tá? O segundo setor, esse segundo setor aqui, você vai comparar os elementos, no caso aqui os elementos AX e o elemento BY, com os elementos que estão aqui na equação, no caso o 12 e o 4, que acompanham o X e o Y, tá bom? E o terceiro setor, aí vem o terceiro setor, tudo isso aqui que nós temos equivale a esse 9, tá? Esse menos 9, na verdade. E equivale aqui ao 22. Então, não é como você pensa que isso aqui acha que é o raio. Isso aqui não é o raio. O 9 e o 22 não correspondem ao raio. Mesmo que elevado ao quadrado, não correspondem, tá? Isso pode fazer com que você erre, tá bom? Preste muita atenção. Olha o que eu vou fazer. Aqui no x e o y ao quadrado, eu não mexo, tá bom? São elementos iguais na equação, tá? Não mexa. Aqui, olha, o 12 está acompanhando o x. Aqui na equação, quem acompanha o x é o 2 vezes a. Então, fica assim, olha. Menos 2 vezes a é igual a menos 12. Lógico, o 2a aqui equivale ao nosso 12 aqui nessa equação, tá bom? Então, quem é o valor do nosso a? Exatamente, o a equivale a 6, não é? Quem é que acompanha o y? Bom, vamos ver aqui no nosso segundo setor. Quem acompanha o y é o 2 vezes b. Aqui ele é negativo e aqui ele está positivo. Compare. Então, fica assim, olha. Menos 2 vezes b é igual a 4. Bom? Então, quem vai ser o valor do b? Menos 2. Tá? Eu acabei de encontrar as coordenadas do centro da circunferência. Viu? No caso, o 6 e o menos 2. Eu acabei de achar essas coordenadas. Agora eu quero achar o raio. Tá? Professor, como é que eu acho o raio? Você vai pegar esse terceiro setor, você acabou de encontrar o valor do A e do B, né? Você compara esse último setor com o menos 9. Como assim, professor? Vai ficar assim, ó. A ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado equivale a menos 9. Tá bom? Esse terceiro setor aqui equivale a esse último valor da equação, que é o menos 9. Ok? Eu já sei quem é o A e quem é o B. O A vale 6 e o B vale menos 2. Então, aqui vai ficar o quê? 36 mais 4 menos R ao quadrado é igual a menos 9.
Lógico, o a ao quadrado fica 36 e o b ao quadrado fica 4, tá bom? Aí fica menos r ao quadrado é igual a menos 9 menos 40. Aqui vai dar 40, só que esse 40 passa para o outro lado, ele passa o quê? Negativo, tá bom? 36 mais 4 dá 40, então como ele vai para lá, ele fica menos 40. Então, o nosso r ao quadrado equivale a 49. Tá? O nosso r ao quadrado equivale a 49. Eu simplesmente multipliquei por menos 1, tirei os sinais negativos e somei. 40 com 9 deu 49. Então, resumindo, o nosso raio aqui vai dar o quê? Vai dar a raiz de 49. O nosso raio equivale a 7. Tá? Então, encontramos a letra A da nossa questão. Tá? O raio equivale a 7 e os pontos do centro equivalem a 6 e menos 2. Tá bom? Então, a nossa resposta, 6 e menos 2, tá? No caso aqui, olha, o centro, 6 e menos 2, ok? E o raio equivale a 7. Esse é o resultado da nossa primeira equação, tá bom? Não é tão complicado, é só você prestar atenção. Isso aqui é uma regra que você separa a equação por setores, tá bom? E cada setor vai lhe dar uma ideia do que fazer, tá? Você vai igualar esses setores com a equação que a questão vai te dar, tá bom? Lembre-se, isso aqui é uma equação normal, ela está toda desenvolvida, ela não é reduzida. Então, você compara reduzida com reduzida, normal com normal, tá bom? Olha a nossa letra B. Nossa letra B eu vou utilizar a mesma técnica, tá? A mesma técnica. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Nossa letra B eu vou começar a resolver ela aqui, ó, tá bom? Nossa letra B, tá? O x ao quadrado e o y ao quadrado não mexa, são setores idênticos. Então, são setores que você não mexe, tá? No momento, não. Bom, o 10x. Quem é que acompanha o x aqui, né? O 2a. Então, você vai dizer que 2 vezes a, no caso negativo, não é? 2 vezes a é igual a 10. Quem é o valor do nosso a? Exatamente, menos 5. Bom? Então, o a equivale a menos 5. Professor, eu não estou vendo o valor do y aqui. Realmente, o y não está aqui. Aqui não tem valores para y, como nós tínhamos aqui, ó. Então, se ele não tem, significa que aqui ele é zero. Tá certo? Essa equação aqui, se você for colocar ela no ponto real, ela fica como? Ela fica x ao quadrado mais y ao quadrado mais 10x mais 0 vezes y mais 22, tá? Então, 0 vezes y, porque o zero não está aqui, o y não está aqui. Então, significa que o meu valor do b aqui é zero. Porque aqui não tem, o valor que acompanha o y aqui é zero, então significa que nosso b aqui também vai ser zero, tá? Bom, encontramos as coordenadas do centro da circunferência. Professor, qual é o próximo passo? Vamos encontrar o raio, tá bom? O raio, eu tenho o valor do A. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado. Vai ficar como? Fica assim, ó. Me acompanhe. Vai ficar A ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado é igual a 22. Tá bom? Então, eu vou igualar tudo isso aqui a 22. Eu já tenho o valor do A, que é menos 5. Vai ficar aqui, ó, 25. 25. O valor do B é zero, né? Ele é zero, tá bom? Aí fica 25 menos R ao quadrado é igual a 22. Certo? Olha o que eu vou fazer. Esse 25 passa para cá, ele passa subtraindo, vai ficar assim, ó, R ao quadrado é igual a 3.
vai ficar 22 menos 25, no caso vai dar 3, não é? Quem é o meu raio? O meu raio equivale à raiz de 3. Pronto, eu achei o meu raio. Bom, eu achei, olha, os valores do centro da circunferência, as coordenadas do centro. Bom, e achei logo em seguida o raio dessa circunferência, tá? Então, nossa resposta para essa equação, o centro dela tem coordenadas menos 5 e 0, né? Menos 5 e 0. E o raio dessa circunferência equivale à raiz de 3, tá certo? Tudo isso aqui, ó, é da nossa letra B, tá bom? Não é muito complicado, preste muita atenção quando você for resolver uma questão desse estilo, tá bom? É só você comparar a equação normal, lógico, você está observando que todas elas são normais, a equação ela está desenvolvida, tá bom? Você compara a equação com a padrão. Eu aconselho você a fazer isso por setores, tá bom? Gente, um forte abraço, tá? Que o Gerson fica por aqui com essa aula, que relativamente ela é simples, tá bom? E na próxima aula a gente já volta resolvendo mais questões relacionadas à circunferência, tanto para a equação reduzida quanto para a equação normal, tá certo? Forte abraço e até mais.